Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa. Tivemos um tempo ainda de férias lá em São Paulo. Senti saudade de todos. E tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Amém. Não é uma palavra mística, não é uma palavra de levantar a autoestima, mas é uma palavra de ensino. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O André e a Vânia fugiram? O que foi? Bem. Vamos aguardá-los. Quando ele começar, quando ele chegar, a gente vai perguntar para ele. Podemos começar, André? É bom esse calor que você vai se lembrar que você não vai querer estar no inferno, que é um pouquinho mais quente, né? Podemos começar, André? Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Júlia, você também? Vamos ficar de pé um pouquinho. Helena, reverência à palavra do Senhor, Helena. Assim diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, versos 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o ribeiro e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém a poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto vos tenho escrito. Então farás prosperar,
o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, lemos a tua santa e bendita palavra. Agradecemos a ti, porque a sua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz, Pai, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir o propósito dos nossos corações. Nos submetemos à tua palavra em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, também neste dia, último dia desse ano de 2023. Pedimos que tu fales conosco, Pai, que o Senhor nos instrua. Pai, peço mais uma vez que o Senhor me conceda o privilégio de ser uma boca do Senhor em meio aos teus filhos e filhas. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título exortação e encorajamento. A palavra de Deus tem basicamente essas 2 vertentes. Ela exorta no sentido de nós vivermos um caminho e nos encoraja quando as lutas e dificuldades elas nos assolam. O verso 1 diz: depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, e auxiliar de Moisés. Depois da morte de Moisés, nos remete esse versículo ligando diretamente ao livro anterior de Deuteronômio, onde a morte de Moisés ela foi registrada. Josué então foi designado como sucessor de Moisés. Cabia a ele o dever de completar a missão inacabada de Moisés e levar Israel à terra prometida, garantindo assim a continuidade da liderança. A referência à morte de Moisés serve também para lembrar a consequência da desobediência desse grande homem de Deus, o direito de entrar em Canaã. E aí esse primeiro versículo, nessa primeira parte, ele vem falando sobre a consequência da desobediência. Foi algo que naquele videozinho que eu compartilhei com vocês hoje à tarde, ele traz essa noção. As pessoas elas têm na cabeça delas essa ideia mística de que amanhã tudo novo. Não vai ter tudo novo, não é nada novo. Talvez a folhinha seja nova. Mas fora isso, você vai continuar acordando do mesmo jeito. Não vai ter uma mudança, o gênio não vai aparecer. Talvez para aqueles que ganharam aí a cena da virada, eles tenham um tempo de alegria, porque vão ter dinheiro, mas logo esse dinheiro ele vai virar uma maldição, porque a palavra de Deus não abençoa o jogo. Não é algo lícito. Brincava com os meninos aqui, não é lícito o jogo. E o Alice pontua muito bem, o jogo é, eu tiro do Moisés e pego para mim. Quando eu perco, Moisés ganha, e é assim que se funciona o jogo, e o jogo não tem nada a ver com as coisas do Senhor. E Moisés, ele havia recebido uma ordem, ele falava cara a cara com Deus, mas ele foi desobediente. E a punição foi séria. Quanto mais intimidade você tem com Deus, o tombo é maior. E o tombo de Moisés foi grande. E Josué assume aquela incumbência, e eu acho que a palavra de Deus não diz, mas só por Deus falar nesses 9 versículos, ser forte e corajoso 3 vezes, ele devia estar morrendo de medo de pegar e pilotar aquele povo, de ter o poder de Moisés sobre aquele povo. E ele tinha medo, mas ele tinha uma responsabilidade. O Senhor disse, houve contato imediato entre o Senhor e Josué. A natureza exata dessa comunicação nós não sabemos. Se era a mesma que Moisés falou com Deus ou se era uma forma diferente. Mas pode-se afirmar que Josué recebe as suas ordens diretamente de Deus. E isso significa que o verdadeiro líder de Israel não é Josué, não foi Moisés, mas é Deus. E aí você tem que imaginar e entender na sua vida quem é o seu Senhor. Você tomou decisões erradas em 2023. Há consequências. Falei nesse vídeo. Você quer ter um 2025 abençoado? Plante 2024.
Porque 2024 as consequências já são do que você plantou em 2023. A menos que Deus execute a misericórdia dele, você vai padecer até que você aprenda aquela dificuldade. Falei bastante isso para os homens dessa casa, em especial os casados. Vocês têm responsabilidades. Se vocês entendem a responsabilidade de vocês, vocês pastoreiam a família de vocês, vocês têm leitura com a família de vocês, vocês têm oração com a família de vocês, vocês vão conseguir ouvir a voz de Deus melhor. Se 2023 não foi esse a sua realidade, 2024 você vai ter uma colheita amarga. E não é maldição que eu estou lançando, é a realidade. Ou você planta, ou você não colhe. O apóstolo Paulo começou a identificar no meio dos cristãos que as pessoas começaram a achar que era ficar só orando e não fazia nada. E o apóstolo Paulo falava, se você não trabalha, não come. Ou seja, nós temos o fator humano. Na multidão dos conselhos da sabedoria. Não tenha vergonha de consultar pessoas. Não tenha vergonha de consultar a mim, não tenha vergonha de perguntar para o Moisés, para o Alice, não tenha medo e vergonha de perguntar o que você acha que tem que ser feito, porque depois que a coisa foi feita, para você reverter, ela é muito mais dificultosa. Verso 2, Deus falando, meu servo Moisés está morto. Agora, portanto, prepare-se para cruzar esse Jordão, você e todos os israelitas, para entrarem na terra que estou para dar a eles, aos israelitas. Nós temos como homens um povo nosso, é a nossa Jerusalém, que nós temos que guiar. Não é a nossa esposa que tem que ir na frente, somos nós que temos que ir na frente. Se alguém tem que gemer, somos nós. Se alguém tem que chorar, somos nós. A responsabilidade é nossa. É isso que a gente vem ensinando, que a gente começou esse trabalho com o Carlos, para a gente entender que não só nos homens, mas também nas mulheres, nós falamos diretamente com o Senhor. Como Moisés falava, nós falamos. Talvez não tenha aquelas manifestações esplendorosas de chama, de não sei o quê, mas Deus habita em nós. E nós podemos falar com Ele e ouvir a sua voz. As palavras do Senhor a Josué começam fazendo referência à morte de Moisés. Morte que vem a ser o motivo para que o Senhor ordene que cruzem o Jordão e entrem em Canaã. Talvez você tenha que mudar a sua rota. Você tem que mudar o caminho que você decidiu e seguir um novo caminho. E você vai enfrentar dificuldades e vai enfrentar barreiras. Deus fala para Moisés, para Josué, prepare-se para cruzar este Jordão. É uma ordem muito estranha para alguém que conhece a geografia daquele local. E eu dei uma pequena pesquisada para você entender o que é cruzar o Jordão. Fica parecendo que é um riozinho em que você olha do outro lado da margem, você atravessa, é uma coisa linda e maravilhosa. O Rio Jordão desce ao longo de um desfiladeiro que parece um abismo. Talvez seja o vale mais profundo da terra. Ele deságua no Mar Morto, que está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Esse rio, na sua depressão mais estreita, no lugar mais estreito, tem 30 metros de profundidade. Além dessas características, o nível do vale fluvial é amplificado em muito pelas montanhas dos dois lados. As encostas escarpadas e abruptas formam às vezes imensos precipícios. E aí tem que se lembrar também que poderia estar na época da cheia. O milagre de Deus de dar a terra é com efeito desfrutado antecipadamente, porque Ele, o Senhor, o disse: eu vou mandar vocês atravessarem esse Jordão. Cada um de nós tem um Jordão a ser atravessado nesse ano. Jordões, sei lá, agora pegou, né? Jordões maiores, menores, mas são rios que nós temos que atravessar. Mas se você tentar atravessar esse rio, sem a ordenança de Deus, sem a direção de Deus, você vai, eu usei uma palavra mais dura com o Alice esses dias, você vai o quê, Alice?
se lascar. Se você acha que você pode atravessar o rio que está na tua frente, sem Deus, você está muito enganado. E aí Deus fala desse rio, que as pessoas sabiam que era um rio volumoso, que era profundo, mas ele fala, eu estou para te dar. Esse é o tema da dádiva da terra prometida. É Ele quem faz, é Ele quem dá, e é Ele quem preserva a minha vida e a sua vida, os meus caminhos e os seus caminhos. E nós temos que entender que os caminhos que nós passamos em 2023, eles continham a figura do Senhor ao nosso lado, mesmo que muitas vezes nós não víssemos. Em vários fatores, em várias épocas. E aí, a gente ficou olhando o rostinho de cada um aqui, eu fico lembrando do Moisés, quando ele se acidentou e ficou naquela tensão, será que eu vou ficar aleijado? Será? Quando as coisas foram acontecendo na vida de cada um, e você pode trazer à sua memória cada fato que aconteceu, entendeu? Deus estava naquele caminho. Verso 3, todo lugar em que a planta dos seus pés pisar, eu dou a vocês, conforme eu prometi a Moisés. E parece que é uma ordem para a gente fazer o que a gente quiser, e não é. Toda palavra ela é amarrada, toda ela é entrelaçada, você não pode fazer aquilo que você quer. Esse versículo repete a noção de que a terra será uma dádiva de Deus. Igualmente significativo é o destaque dado à promessa do Senhor a Moisés, dado a Jesus, dado a Isaías, Elias, Ezequiel e a todos os homens de Deus e mulheres de Deus, e alcança-nos nessa noite uma promessa que foi dada não por homens, mas pelo próprio Deus. A obra de Deus é contínua, era verdade antes, é verdade hoje e vai ser verdade para sempre. A terra que Ele deu para você é sua. Agora você pode não querer conquistá-la, que foi exatamente o que aconteceu. Deus deu a terra para aquele povo e eles conquistaram em parte. Há um fator humano. Nós agimos nessa história, nós não somos marionetes. É aquilo que eu falei, numa condição muito comum, se você come muito, você vai engordar, se você come muito doce, você vai desenvolver diabetes, se você come muito sal, vai ter problema de pressão, se você não se exercita, você vai ter uma velhice com dificuldade. Isso é natural. É a mesma coisa em relação à obediência às leis do Senhor. Verso 4, desde o deserto e do Líbano, lá, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste, será território de vocês. E o Senhor, Ele é muito específico no caminho que Ele dá. Ele é muito claro naquilo que Ele quer que você faça, desde que você pare para ouvir ao Senhor. Você tem decisões a tomar neste ano. No que trabalhar, no que investir, caso ou não caso, fica ou não fica. Isso não vale para ninguém a não ser para Esther e Carlos. São decisões que têm que ser tomadas. As fronteiras de Canaã descritas aqui estão todas listadas na sua máxima amplitude, mas a gente vê que essa terra ela não foi conquistada. Mesmo diante de Salomão e Davi, essa terra não foi plenamente conquistada. Verso 5. Ninguém conseguirá preservar o próprio território diante de você durante todos os dias da sua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei com você, e não lhe deixarei, nem lhe abandonarei. Aquilo que é seu, é seu. Aquilo que Deus comissionou a você, Ele comissionou a você. Ninguém pode tomar. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o que Deus quer que você faça? Ou você continua voltado a antigos padrões, pensamentos? Eu não estou falando com isso que você deixar nenhum negócio, não estou falando nada disso. Só acho que você tem que parar para pensar naquilo que foi 2023 e o que vai ser 2024. O que vai ser 2025. Deixa o Pedro quieto, gente. Ah, tá. Você tem que usar a sua mente racional e parar um pouco antes dessa virada e falar: Deus, eu estou no caminho que o Senhor quer que eu siga? Eu tenho que ir por isso aqui mesmo? Será que eu tenho que andar uma segunda milha? Ou será que já deu?
Se Josué ou os futuros leitores do seu livro se sentissem abatidos ou desencorajados frente aos eventos vindouros, as palavras de Deus estavam lá para encorajar e dar ânimo. Eu não lhe deixarei, eu nunca te abandonarei. Josué receberá tanta assistência divina quanto a recebida por Moisés, e você vai receber a mesma assistência que os profetas e os homens de Deus que tiveram, desde que você seja obediente ao Senhor. E Deus fala: eu serei com você. É uma palavra de assistência e socorro nas batalhas que estão por vir. Não há essa ideia, a Rô fez lentilha ali, mas se você comer lentilha, você não vai ser próspero. E se você comer demais, vai dar dor de barriga. Não tem a ver. Não tem a ver. Você quer usar branco, como a minha filha usou, Ingrid, não tem problema, mas não acha que vai ter paz porque você usou branco. Isso é misticismo, isso não é cristianismo. Essa ideia que as pessoas têm de que as coisas vão ser diferentes, elas não vão ser. Ciclo. Quem conhece muito bem de ciclo é a mulher, que tem um ciclo menstrual. Passa por um tempo. Não tem ciclo na vida. 2023 é como o pergaminho na palavra de Deus. A gente está acostumado com a Bíblia em capítulos e livros, mas eram rolos contínuos, eram textos contínuos. O texto era escrito normal, direto. A nossa história ela é assim, é escrita direto. 2023 é uma continuação de 2024, como o livro de Josué foi a continuação de Deuteronômio, não mudou nada. Não mudou nada. Eu não lhe deixarei, nem lhe abandonarei. Verso 6, aí ele vem uma frase de incentivo e encorajamento. Seja forte e corajoso. Pois é você quem vai fazer esse povo herdar a terra que prometi, por juramento aos seus pais que lhe daria. É você que vai pilotar isso. É você que vai dirigir essa situação. É você, Moisés, que vai dirigir os seus alunos, tanto no caminho do sucesso, dentro das lutas, mas também dentro do cristianismo. É cada um de você, dentro da sua atividade, dentro do âmbito das pessoas com quem você convive, que você é levantado para guiar essas pessoas. Assim como Moisés fizera, agora é o próprio Senhor que encoraja Josué a sua tarefa futura. Josué será aquele que levará ao cumprimento da promessa feita solenemente aos antepassados. Este é um dos temas principais de todo o livro. Pertence tanto à primeira como à segunda parte do livro de Josué, tanto à conquista como à distribuição da terra. É a palavra de Deus. Nós temos uma Canaã que não é aqui na terra, mas ele também fala que nós pereceríamos se não víssemos o bem do Senhor na terra dos viventes. Ele é aquele que no Salmo 23 fala que vai nos ajudar a atravessar o vale da sombra da morte. Muitos de vocês estarão passando pelo vale da sombra da morte em 2024. Seja literal ou não. E nós temos que acreditar que Deus está conosco, senão nós vamos ser como mais um desses que estão aí. Quando for meia-noite nós vamos ver os fogos, lindo e maravilhoso, tal, mas a nossa luz não é isso, a nossa luz é Cristo. Se a gente for se apegar a momentos, a gente se perde, a gente se cansa, a gente não consegue dar o próximo passo. As pessoas elas estão carentes aí, precisando de uma palavra, não uma palavra de coaching, mas uma palavra do Senhor. Use esse dom que você tem, o Espírito Santo do seu coração, para falar para as pessoas de Deus. É sua obrigação. A palavra herança, usada para descrever a posse futura da terra, tem importante significado teológico e tornou-se depois um termo no Novo Testamento usado com referência ao gozo das bênçãos espirituais da minha e da sua salvação. Efésios, que nós já meditamos, fala que nós já recebemos toda sorte de bênçãos espirituais. Não há mais nada a receber. E a gente continua travado. Viva a vida mais intenso. Não é ter, é viver com o familiar. Lave mais louça.
Ajude mais a esposa, ajude o marido, encoraje o marido, arruma a cama. Essas coisas básicas, você vai começar a nutrir no seu coração e você vai começar a olhar para as pessoas como se fosse seu igual. Ajuda, fala, posso ajudar em alguma coisa? É isso que Deus quer de nós. Você encontrar uma pessoa e falar assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Posso te dar uma palavra de conforto? Posso orar por você? Às vezes a pessoa ela só quer uma oração, mais nada. Talvez ela queira um dinheiro, ela queira uma comida, mas você tem como orar por ela, ore por ela. Abençoe essas vidas. A história do povo de Deus, porém, dá testemunho de fato que a lei, cuja guarda era ordenada de modo solene, era também quebrada constantemente. Infelizmente, ela continua sendo quebrada na minha vida e na sua vida. E é isso que tem que mudar. É a primeira coisa a ser mudada. Antes de você pensar em mudar negócio, antes de você pensar em mudar a cor do cabelo, antes de você pensar em qualquer coisa, mude o seu comportamento diante da lei do Senhor. A observância da lei com o sentido dado faria Josué e o povo prosperar. Se você não for uma pessoa fiel à palavra de Deus, você não vai prosperar em nenhuma área. Você pode dar pulinho, você pode dar dízimo, você pode jogar na Mega Sena e ganhar 500 milhões e dar um dízimo de 50 milhões. Você não vai prosperar. A sua vida vai ser um inferno. A história diz das pessoas que ganharam esses prêmios que a vida deles virou um inferno. Morreram na miséria. Essa é a realidade. Vá olhar. E você continua querendo ganhar? Vá lá e olha, vê o que é que está sobra da vida dessas pessoas. O que é melhor, ter o pouco com alegria ou ter o muito com uma casa do avesso? Você tem que definir o que você quer para a sua vida. 2023 foi um ano muito bom para mim. Muito bom. Eu e Rosângela desfrutamos, Luísa, foi um ano muito legal. Ninguém morreu. Nós tivemos o que comer. Tivemos transporte. Foi muito interessante essa questão do Alice. Eu comecei a cevar. Quando você vai pescar, você coloca a ceva, né? Você começa a colocar um pozinho lá, um milhinho lá para trazer os peixinhos, né? Eu sabia que se eu chegasse de uma vez nele, ele ia dar para trás. Meu pessoal era, pô, e aí? E aí, você como é que tá? Pô, cara, vem. Não, eu tô sem grana. Eu sei. Minha esposa tá desconfortável. Aí a Ingrid tava lá, não. Eu falei, não, vem, cara. Entendeu? Aí ele me ligou hoje todo assustado, falou, cara, o Uber tá R$150. Cara, do mesmo jeito que você falou que ia vir, você vai vir. E nós firmamos o propósito dele vir. Porque se a nossa igreja não puder ajudar o irmão que mais trouxe lanche, a família que mais trouxe lanche, no ano de 2023, a gente tem que fechar essa igreja. Entende? Teve ninguém que trouxe mais lanche do que em 2023. O Carlão, ele tá correndo atrás, entendeu? Mas não bate, entendeu? Pô, revés. A vida, ela dá essas voltas. E nós temos que olhar para essas situações com amor e carinho. Verso 8 e 9. Não deixe jamais que este livro da lei se aparte da sua boca, mas medita nele de dia e de noite. Você tem meditado na Bíblia de dia e de noite? Para agir estritamente de acordo com tudo que está escrito nele. Se você não lê, você não tem como cumprir as regras. Pois assim, você lendo de dia e de noite, em a lei não se apartando da sua boca, o que vai acontecer? Você vai alcançar, pois assim você alcançará com felicidade o seu alvo e prosperará. Abre aspas. Se você não medita na palavra de Deus de dia e noite, se você não tem a palavra para seguir de acordo estritamente com tudo que está escrito nele, você não alcançará a felicidade e o seu alvo, e você não irá prosperar. É simples a coisa. E aí Deus fala, não lhe ordenei eu,
Seja forte e corajoso, não se apavore nem esmoreça, pois o Senhor seu Deus está com você aonde quer que você vá. Não se abata. Esse fim de ano foi interessante em alguns aspectos, em que eu comecei a fazer alguns investimentos e deu erro, deu problema no investimento, e eu tinha mais ou menos uns 7 a 8 mil reais investido. E aí, quando armou o problema, eu liguei para o banco e falei assim: olha, aconteceu isso, tem como você tentar estornar? A mulher falou assim: vou ver. 2 lançamentos de novembro e 2 de dezembro. Estava num domingo, no sábado, lá no mercado com a Rosângela, recebi 5 mil reais de retorno. É coisa de Deus. Não é normal, isso não existe. É Deus falando: olha, eu estou nesse negócio. Ele não me ressarciu 100%, mas porque ele fala: vigia, fica de olho, fica de olho. A ideia da observância da lei como condição para a felicidade é ampliada aqui. Não deixe jamais que esse livro da lei se aparte da sua boca. Esse livro não deve estar fora da boca de Josué. Esse livro não deve estar fora da boca do Paulo, do Alice, da Ingrid, do Gabriel, do Rafael, de ninguém. Não tem que estar. Este livro não deve estar fora da boca de Josué. Uma maneira de falar caracteristicamente enfática. Josué deve falar desse livro, meditar nele, assim como o homem bem-aventurado do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, medita na lei de dia e de noite. O homem de Salmo 1 é quem Josué é exortado a ser. Salmo 1 que ia ser escrito centenas de anos depois, mas que alcança a minha vida e a sua vida. Quem você tem ouvido? A meditação diária nesse livro e a observância rigorosa das suas provisões graciosas para uma vida na comunhão da aliança com o Senhor representarão a feliz conquista da meta e da prosperidade da vida. Quer ser feliz em 2025? Plante em 2024. Cuide dos seus. Ensine os seus. Eduque os seus. Se você não educar os seus, o mundo vai educar. O mundo vai educar. Assim, a garantia de sucesso dada de antemão no verso 7 é aqui confirmada e ampliada. Dessa maneira, os futuros leitores do livro de Josué, no caso eu e você, nessa noite de 31 de dezembro de 2023, recebem também a garantia de que a grande recompensa é obedecer à lei de Deus. Você vai obedecer ou não vai obedecer? Você vai seguir os seus caminhos? Você vai seguir o que os coaches falam? Ou você vai seguir as ordenanças de Deus? Dessa maneira, os futuros leitores do livro de Josué, Paulo, Gabriel, Luísa, Rayane, recebem também a garantia de que a grande recompensa em obedecer à lei de Deus. Com outra exortação para ser forte e corajoso, ele mostra que o caminho não vai ser fácil. Não é moleza. Outras contusões físicas, monetárias, financeiras, elas vão ocorrer. E você vai estar de pé na rocha, ou você vai estar que nem... Na minha época tinha um desenho que tinha o Lipe, que era o leão. O leão era bom vivan, e tinha o Hard, que era uma hiena, que ele falava assim: ó vida, ó céus, ó azar. Você vai ser a pessoa que confia em Deus, ou aquele que vai ficar choramingando e ligando para mim falando assim: pastor, eu não sei o que Deus quer, mas está muito estranho, entendeu? Está acontecendo a ordenança de Deus somada com o fator humano. Você está obedecendo a Deus? Se você não está obedecendo a Deus, o que Ele vai fazer é te ensinar em 2024
para que talvez em 2026 você seja abençoado. 2023 você não aprendeu? Deus fala assim, vamos começar de novo. Vamos repetir. Eu nunca repeti de ano, tá? Não sei qual é essa experiência, mas não deve ser legal não. Eu sei. É ruim, né? Todo mundo passa e você fica, né? Você vai ouvir tudo de novo. Pois é. Então, talvez você possa perguntar para o Moisés e falar assim, Moisés, não o Moisés daqui, né? O Moisés daqui. Não o Moisés de lá, o daqui, né? Fala assim, Moisés, é gostoso? Aí ele vai falar, não. Então você vai aprender que em 2024, não repita as lambanças que você fez em 2023. Dê o braço a torcer. Se você viu que não funcionou do seu jeito em 2023, experimenta do jeito do Senhor. Novamente, tal advertência, seja forte e corajoso, é mais do que uma repetição. A ideia é ampliada. Não se apavore, nem se esmoreça. E com isso, ele dá uma garantia no finalzinho dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que está com você aonde quer que você vá. 2024 é a continuação de 2023, falta 10 minutos, a gente vai comer, vai encher a pança, ainda bem que, tomara que Jesus Cristo não volte enquanto você está comendo mais do que você devia, entendeu? Porque senão os gulosos não entram no reino do céu, você fica, né? Com um monte de comida aqui, tá? Coma para viver, coma com alegria, glorificando ao Senhor, mas amanhã é um novo dia que vai ter com as suas lutas, dificuldades, mas Deus fala que Ele é contigo. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome por essa palavra, Deus. Nós, Pai querido, tivemos lutas e dificuldades em 2023 e muitas das consequências que nós já estamos tendo são más decisões, sementes mal colocadas. E nós sabemos, Pai querido, que Tu és um Deus rico de misericórdia, mas que também o Senhor nos ensina o caminho que nós devemos seguir. Que nós possamos aprender a nossa lição rapidamente, Senhor, para que nós possamos, como Josué, atravessar o Rio Jordão das nossas lutas e dificuldades e tomar posse da terra prometida, Pai, para sermos, Pai querido, pessoas prósperas financeiramente, saúde emocional e, em especial, Pai, sejamos ricos e abundantes no nosso relacionamento com o Senhor. Agradecemos, Pai querido, por tudo que o Senhor nos concedeu em 2023. Agradecemos por cada alimento na nossa mesa. Agradecemos, Pai querido, pela água nas nossas torneiras, pela eletricidade nas nossas casas, pelo transporte que o Senhor nos concedeu, pelo vestuário, pela moradia, pela educação, pelo lazer, pela saúde e pela falta dela. Agradecemos, Pai, em especial, porque podemos começar o ano na Tua presença e estamos terminando este ano na Tua presença. Poderíamos estar em 1000 outros lugares, Pai, mas a Tua palavra diz que é melhor estar na Tua casa do que em qualquer outro lugar. Talvez pudéssemos, Pai querido, ser mais alegres, poder ter um tempo de maior alegria, comer comidas melhores, mas, Pai, como Jesus falava, a nossa comida, Pai querido, é fazer a vontade do Pai. Pedimos, Pai querido, que o Senhor estenda o Teu manto de graça e misericórdia sobre cada família aqui representada, Pai. Aqueles que não puderam também, Pai, alcanço, Pai, o Rainer, que eu falei com ele hoje à tarde, que tem lutado, Pai querido, para sustentar a sua casa, está trabalhando nesta noite. E ele expressava, Pai querido, o desejo dele, a saudade dele de estar na Tua casa, Pai. Abençoa a vida dele, Pai querido. Dá um emprego digno a ele, para que ele possa trabalhar de dia e poder ir na casa do Senhor à noite. Derrama, Pai querido, sobre as nossas vidas, sobre o nosso querido, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos bens, a nossa fonte de renda. Cobre-nos, Pai querido, com o Teu sangue, nos faz invisíveis ao inimigo, Pai. Livre da seta que voa de dia e de noite, Pai, da praga, Pai querido, dos acidentes, Pai querido, nos dá sobriedade para as nossas decisões. Que nós possamos, Pai querido, como Salomão, ter a Tua sabedoria
para que nós possamos tomar todas as decisões segundo a tua vontade, Pai querido. Recebemos, Pai, esse ano de 2024, confiantes, Pai querido, na tua doce mão sobre as nossas vidas. Que a tua palavra, Pai querido, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos em todas as nossas decisões. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua igreja. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre esse alimento que iremos consumir, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.